Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do JogoCast. Você que está no seu carro, indo para a faculdade, viajando ou mesmo aí na sua casa, deitado na sua cama confortável, sofá, sentado, seja onde for. Muito obrigado por estar escutando o nosso primeiro episódio do JogoCast. E hoje estou aqui com uma convidada que é a apresentadora de TV, jornalista, diretora de teatro, é professora, tem sua empresa, escritora, promoter, mãe, esposa. São muitas coisas, né, Nilce? Opa, sim, Nilce Gouveia chegando aqui na área no JogoCast. Quase não sai, hein? Novidade aí pra galera. É, novidade. Obrigada, né? Eu já quero de antemão super agradecer esse privilégio. E eu sou a primeira convidada. Gente, eu tava insistindo pra conseguir uma vaguinha nessa agenda dela aí. Para, Diogo. Que nada, pessoal. Não é bem assim, tá brincando. Bem, nós conseguimos agora o tempo dela com a Nilce Gouveia. Ela vai contar um pouquinho da sua vida, como é que ela chegou até aqui em Cuiabá, tantas habilidades artísticas, habilidades profissionais. E a Nilce vai começar falando como é que foi, aonde é que você nasceu, como é que foi sua infância, seus pais, seus irmãos? Tenho pouca dificuldade de estar falando sobre mim, mas muitas vezes eu acho super necessário, né? Você falou em muitas habilidades, né? Uhum. Eu acredito que cada atividade tem uma habilidade diferente, mas tem só uma habilidade que rege todo esse conjunto, sabe? A habilidade de saber lidar com tudo isso. Se você consegue, através de conhecimento, de uma vivência, de uma criação convincente, né? O preparo vem desde a infância, para que você se torne uma pessoa adulta da maneira que você é, digamos assim, da maneira que eu sou também. Então, eu nasci na Serra do Navio, um município do Amapá, lá em Macapá, né? Sim. Show de bola, esse lugar fantástico, que eu amo de paixão. Eu saí de lá muito pequenina ainda. Eu acho que eu tinha uns 5 anos por aí. Meu pai trabalhava na Icome e viajávamos bastante. E a minha infância foi assim, recheada com muitas viagens, muito glamour da época, né, em família. Meu pai super equilibrado. Eu sou a segunda de 10 filhos. Nossa, 10 filhos. Mas antes dele casar, ele já tinha esse planejamento, né? Porque a minha mãe cuidaria de tantos filhos, que eles precisariam de secretários para estar ajudando nessa demanda dentro de casa, e assim foi. E esse planejamento que o seu pai tinha, porque ele era um grande empreendedor também, tinha vários empreendimentos, né? Se tornou, né? Tinha vários empreendimentos não só na cidade em que vocês moravam, mas em outras também, não eram? Lá na Serra do Navio ele era um ótimo empregado, né, da Icome, mas ele já tinha esses sonhos de trabalhar paralelamente e ele rapidamente conseguiu produzir mais coisas dentro de um comércio, né? Ele era um comerciante muito aplicado e conhecido, com mercados de carne, de peixe, sapataria, olha só a divergência, né? Sim. E muitos outros empreendimentos que ele tinha, casas, né? Então, eu fui crescendo vendo isso aí, né? E achando muito legal. Você acha que isso refletiu na sua vida muito cedo? Você colocou em prática essa convivência do empreendedorismo que tinha já na vida do seu pai? Isso refletiu muito cedo na sua vida? Ou tipo assim, foi uma adolescência só de estudos e tudo mais? Sim, lógico que refletiu. Meu pai sempre foi um ótimo pai, presente, minha mãe também. Então tinha aquele momento todos os dias que ele chegava do trabalho, chamava a gente para reunião, para estudar a Bíblia, para orar e para conferir um monte de moeda. Além dele ter o dinheiro guardado em poupança, que era o auge da época, né? Hoje em dia quase não se fala muito, a não ser altos investimentos e outras aplicações. E ele, debaixo da cama, eu lembro que ele tinha caixas e caixas de moedas, dinheiro. Era muito. E a gente ajudava ele. Ele ensinava a gente a conferir
moedas, né? Selecionar por centavos, colocar na liga, colocar no durex. A gente ajudava ele a arrumar também os dinheiros, né? E ele ajudava, ensinava a gente a conferir. Matemática ali, ele pegava lá da escola, já ensinava desde pequeno. Ele fazia isso e eu fui crescendo nisso, vendo. E aos 13 anos eu me encantei e quis também ser uma empreendedora, porque empreendedora é diferente de empresário, né? Sim. E qual seria essa diferença de empreendedor para empresário? Empreendedor, você pode trabalhar em qualquer atividade dentro de uma outra empresa, né? E dentro da atividade que é proposto para você, você cria, você é criativo, você leva a ideia, né, para fazer a produtividade. Tô falando tudo atrapalhado. Eu acho que é o sono. Você ser bem produtivo em qualquer lugar que você esteja. Você pode ser empreendedor dentro da sua casa como dona do lar. E eu vi isso em casa, esse aprendizado, né? E eu sonhava ser professora para fazer do jeito que eu imaginava, assim, na frente das crianças, da galerinha. E aos 13 anos eu fui, eu matei umas aulas para fazer um curso, escondido até. Quando a gente fala no gazetou aula, Gazetou aula lá no norte, né? Aí a diretora de um centro social, né, que tinha perto de casa, bateu a porta de casa e perguntou: aqui que mora Marinhos? Aí meus pais se assustaram. Eu falei: eu fiz um curso. Porque até o momento eles não sabiam. Não sabiam, mas eu queria muito, né? Porque eu achava muito constrangedor. Eu já estava naquela fase de menina do ciclo, já tinha tido o início do ciclo menstrual, né? Sim. Eu e minha irmã mais velha. Eu achava constrangedor já naquela época, né? Pai, tô precisando de dinheiro para comprar um desodorante, um absorvente, sabe? De falar dessas necessidades. Embora ele tivesse cuidado já, mas eu imaginava, não, é melhor eu ter as minhas próprias coisas. Quero experimentar como é ali no comércio sozinha e comprar. Aí eu fui atrás, será que vai dar certo? Enfim, minha mãe aceitou, meu pai aceitou, eu comecei a trabalhar. Minha mãe indo ao banco comigo, né? Para receber, era um dinheiro irrisório, né? Como monitora, ali ajudando no centro social, como monitora mesmo, professora. Mas já era uma grande conquista para você, né? Nossa! Quando eu tive a oportunidade de pegar aquele dinheiro e trazer o desodorante Rexona na época... Gente, até hoje eu lembro daquele cheiro. Eu olhava pro vidro desodorante, quase eu não conseguia dormir nesse dia, né? Sim. Porque eu comprei meu primeiro desodorante, meu primeiro creme dental. Não existia necessidade para isso. Mas eu queria, sabe? Daí em diante, só que aí sempre os meus pais pegavam no pé, né? Sobre as responsabilidades administrativas. Mas aí no decorrer desse tempo você continuou como monitora por quanto tempo? Até os seus 18 anos? Eu acredito que eu fiquei ali até uns 16 anos, né? E depois a gente viajava muito, viajava muito. E de avião, que até hoje eu tenho medo, mas desde criança a gente viajava muito com os meus pais, né? Com meu pai. E nós fomos morar em outro lugar, ele se tornou pastor. E eu fui trabalhar de novo como monitora, né? Sim. Legião da LBA, nem lembro direito como é que é. Na época, né? E depois eu fui trabalhar em comércio, eu não parava. Isso no comércio que era da propriedade do seu pai? Não, nunca trabalhei lá. Na época ele queria que a gente estudasse. Sim. Só que a sapataria dele ficou distribuída em alguns lugares lá do Amapá, de Santana, Macapá. Então a gente ia lá esporadicamente, ficava um pouquinho lá com ele, né? Além dele vender calçados que chegavam das indústrias, ele também passou a confeccionar sandálias. É por isso que eu não paro, né? Porque o meu pai já era assim. Refletiu muito bem, porque eu acompanho a vida da Nilce hoje em dia, eu vejo que ela é multifuncional, se dá muito bem, tem cronograma e planejamento, tem gente até que se surpreende, né? Diz assim, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Porque tem pessoas hoje em dia que tem um serviço, por exemplo, vamos exemplificar assim, de professora, que reclama de estar fazendo isso. Não que o trabalho de professora não seja exaustivo, né? Mas tem pessoas que às vezes com uma função só
só, se atrapalha tudinho. E você tem várias, né? Tem que ter equilíbrio em tudo, Sim. né? Isso vem da criação. Sim. Porque parte de muita coisa, é um conjunto. Alimentação, a maneira, por exemplo, você tem que ter rotina. Eu estudava pela manhã, tomava banho, almoçava, sempre tinha essa rotina. Quando era 3 horas, a minha mãe já serviu o lanche ali, vai sentar para fazer a tarefa. Né? Eu lembro que tinha aqueles papéis de embrulho que a gente comprava as coisas no mercado e ela dizia, não gasta a folha do seu caderno não para fazer matemática, para treinar matemática. Pega esses papéis de embrulho aqui das compras que a gente fez para você ir lá usar como rascunho. Até disso eu me lembro. E tinha aula particular, assim mesmo. Além da gente estar na escola, né? Sempre estudamos em escolas muito boas, né? E ela colocava a gente também em aula particular, paralelo. Aquelas aulas que chamam de reforço? Reforço. Eu lembro que eu aprendi a ler com 4 anos. Nossa. Eu não sei, é incrível. Quando eu fui lá para Rondônia, que eu tinha os meus 6 anos, lá era uma realidade que tinha que passar pelo jardim, a alfabetização e primeira série. Eu pulei para a primeira série, eu não fiquei na alfabetização. Que já sabia... Porque eu já estava bem adiantada, né? Alfabetizada, né? Já, por causa desse cuidado. Com 4 anos eu estava curiosa. Já queria, entendeu? Interessante. E aí, tipo assim, eu não queria ficar só numa coisa, eu queria avançar. Tudo que eu vi, eu já queria me meter para fazer. Mas você percebeu esse aspecto também nos seus irmãos? Ou em algum familiar teu, seu pai era assim, sua mãe era assim? Nós fomos criados todos da mesma forma, né? Mas isso daí, por exemplo, dizem que eu falo muito calmo, né? Sim. Puxei muito pra minha mãe isso. Ah, sim. Muito pra minha mãe. Ela é super inteligente, ela era enfermeira, né? Sim. Sabia aplicar injeção, sabia dirigir. Eu não sei dirigir. E nem quero. Né? E o meu pai já era uma pessoa super agitada, que não se contentava só com o trabalho. Se tinha uma folga, por exemplo, era entre aspas, pra ele inventava alguma coisa, pra estar envolvido, pra fazer, entendeu? Aí chegou até em certo ponto que eu fui crescendo nessa vibe aí. Aí ele se tornou pastor, já quis ajudar na igreja. Eu era como se fosse um braço direito dele, porque eu queria mexer em equipamento, queria correr atrás. Queria e fez, né? Porque você sempre estava ali com ele, ajudando nos eventos, Sim. conseguindo o carro para transportar equipamento, muito, a logística e tudo, né? Tudo. Chegava em qualquer lugar, ei, sou filho do pastor ali e tal. A gente tá sem carro no momento, tem como buscar um equipamento ali, ele te paga, não sei o quê. Vai ter um evento. Pai, eu vou convidar o pessoal aí pra vir. Eu sei que lotava lá, que eu ia de casa em casa, fazia campanha na escola. Olha, vai ter um evento na igreja. Dia de domingo tem EBD, sabe? Sempre mexia com muita gente. Acaba que você já estava entrando na... Acaba não, você estava no meio da comunicação e meio que só veio pegar o certificado aqui em Cuiabá, né? E aprender, né? Muito também. Né? E logo depois disso tudo, isso aconteceu paralelamente a esse tempo que você estava como monitora, durante a sua adolescência. Eu já estava trabalhando já em loja, né? Em loja de carteira assinada. Seu primeiro emprego de carteira assinada. Carteira assinada foi loja, né? Trabalhei bastante. Trabalhei muito, né? Porque eu queria mesmo. Porque ali no Amapá, para quem não conhece, o Amapá ali, principalmente ali no estado, na capital, que é Macapá, ali roda muito em relação ao funcionalismo público e ao comércio, né? E ao comércio. Acaba que o comércio ele fica atrelado ao funcionalismo público. Até que eu me lembro que na época de pagamento, o centro ficava lotado até 10, 11 horas da noite. E quando estava próximo do pagamento, o centro estava meio devagarinho, né? Muitas pessoas, o primeiro emprego foi em lojas de confecção, venda de roupa. Que era forte, né, na época, né? Tem muitas lojas de roupa muitas lá, né? lojas, né? E a Amapá tem oferta muito, assim, essa demanda. Sim. Tá, a gente falou dessa parte do reflexo do seu pai,
a gente vê alguns aspectos para quem o nosso ouvinte vai perceber um pouquinho mais lá para frente, que esse início de história dela tem muita influência no que ela é hoje em dia. Tem, a então, música, né? A música. A minha mãe colocou todos os filhos com 12 anos para ter aula e ir para aula de música. Sim, a Nilce, ela também é cantora, ensina técnicas de música. Eu aprendi com ela técnicas de música, de canto, né? Então, ela sabe tantas coisas que ela sabe fazer que eu consegui listar aquilo que eu lembrei. Sério? Sim. Aí o que acontece? Percebemos o reflexo da criação dos pais em relação aos filhos. Então, pais, vocês que são pais que estão ouvindo, tenham cuidado com a criação dos seus filhos, porque os seus filhos observam tudo, copiam tudo. Então, tenha cuidado, tá? E seguindo um pouquinho mais pra frente da vida profissional da Nilce, ela é cristã e em um desses momentos de reuniões entre jovens e tudo mais, parece que o seu coração deu uma batida mais forte por alguém. Como é que foi isso? Porque hoje em dia a Nilce é casada, né? Mas como é que foi que aconteceu pra você se casar? Pra eu me casar. Uhum. Gente, que história, hein? Eu poderia nem contar porque tá lá no meu livro, mas eu vou dar essa pincelada. Não precisa entregar tudo. Pessoal, ela é escritora também, eu não sei se eu falei. Nem o sei. lançamento dela é no dia 12 de abril. Terça-feira já agora. Terça-feira, estamos gravando hoje no dia 9 de abril. Dia 12 de abril agora vai ser o lançamento do livro dela. No dia do aniversário de uma das minhas irmãs, da Marivane. Sim, da Marivane. Então, escritora Nilce, mulher Eita. diamante, me diz aí como é que foi pra esse teu coração bater mais forte e acabar como você está hoje, assim, casada. Pois é, né? Como é que bem foi casada. com você? Bem casada, né? 25 anos vamos fazer esse ano. anos? Prata, não é prata? Eu não sei de... É prata. É prata, é? 50 anos de casado que é ouro. Nossa. Agora já vou pra 20... prata, olha Vai aí, pra prata, gente. né? Olha, a prata tá com Um valor alto no beijo, meu mercado. lindo. Um beijo aí pro... Não se preocupa não, porque eu sou assim direto com ele, né? Sim. Me diz, como é que foi que aconteceu dentro desse ajuntamento de jovens na igreja? A gente sempre na igreja tem um encontro no período do carnaval, né? Retiro espiritual. Todas as igrejas de várias regiões se reúnem para ir para alguma chácara, algum lugar afastado para ir fazer o retiro espiritual. E nisso nós fomos, era difícil ir no retiro, mas nessa vez fomos. E a gente ia de ônibus, né? Pegava estrada. Sim. E eu vi aquele rapaz pela primeira vez, com o cabelinho amarrado, calça rasgada, detalhes. tocando violão, né? E eu soube que ele era lá da Igreja Presbiteriana Central. E eu era da Igreja Presbiteriana do bairro, do Pacoval. Eu já fui nessa igreja quando era criança, já. Aí eu fiquei olhando e disse, nossa, que interessante. Aí logo eu soube que ele tinha acabado de chegar de Argentina, da Argentina. Da Argentina, né? Nossa, esse cara mas ele não é argentino, né? Não, ele é do Amapá. Sim. É seu tio, bobo. Eu sei, mas os ouvintes não precisam saber. Eu tô investigando, eu sou investigador aqui. Aí o Diogo nem existiu, acho. Aí, chegando lá no local, né, eu falei pro amigo dele que o Jânio era interessante, que eu acho que eu tava gostando dele. O amigo dele foi lá e contou. Aí eu fiquei quase morrendo, gelei, né? De vergonha. Mas aí eu encontrei com ele mais tarde. E ele muito educado, né? Falou pra mim, olha, que legal, me sinto lisonjeado, mas eu gosto de uma outra pessoa. E isso durante o acampamento ainda, né? Esse retiro, né? No segundo dia. Segundo dia. Eu acabei de um relacionamento agora, ainda tô pensando nessa pessoa, então eu não consigo me envolver com ninguém, viu? Mas é isso, ok? Deu aquele sorriso e eu fui embora. Aí eu fui lá pra dentro, lá pro alojamento. Pensa que eu chorei? Deletei da minha mente, né? Levei fora o que aqui tem. Existe o não, existe o sim, pronto, né? Faz conta que nem o pessoal fala, né? O não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação, né? Tem isso. Aí eu sei que no outro dia, todo mundo já estava lá recolhido já pra descansar, né? Sim. Mais um pouco de 10 da noite, que tinha regras lá. 10, todo mundo tinha que estar no seu aposento. Aí a líder Nilce, o Jânio tá aí pra falar com você. Eu estranhei, disse, uai. Nossa. Né? Estranhei. Aí eu falei pra ela, não vou, né? Que tem que cumprir a regra. Não, se você quiser falar rápido lá. Eu disse, não, amanhã eu falo com ele, não vou. Eu não fui. Interessante, Eu né? amei isso na época, né? Sim.
Aí no último dia que tinha que ter o jantar romântico, né? Eu acho que ele não conseguiu ninguém. Ele foi atrás de mim. Aí a gente foi pro jantar romântico, normal. Conversando como se fossem dois irmãos mesmo, amigos. Dois conhecidos, né? Dois conhecidos. Aí quando a gente retornou do retiro pra capital, pra Macapá, né? Sim. A gente começou a se encontrar. Durou uma semana só. Aí depois de um ano praticamente. Durou uma semana depois do acampamento. Depois do acampamento. Vocês só saindo. Sem. Só conversando Só mesmo. conversando, É. né? Aí depois. Aham. Aí se afastaram, esse período assim. sumiu. Sim. Sumiu para um lado e pro outro. Depois nós nos reencontramos. Aí foi pra valer. Ele foi lá a pedido dos meus pais. Sim. Namoramos 6 meses e nos casamos. Se casaram, né? 25 anos, Aham. né? Ele E- tinha 25 e eu tinha 24. E- Não. Ele tinha 26 e eu tinha E 25. quando é o aniversário de casamento de vocês? 18 de outubro. 18 de outubro, né? Então vocês ficaram, tipo, namorando 6 meses 6 e, meses. E casamos. e casaram, né? Nossa. Isso é hoje em dia isso é totalmente anormal, né? Se você for ver. É. Porque hoje em dia a pessoa tem aquela ideia de que não, namorar tem que 5 experimentar, É. não sei o quê. Tem pessoas que por exemplo, tem um relacionamento É. e tá saindo com outras pra experimentar. Quem isso vai dar aqui. certo. É, quem vai dar certo. Mas o ser humano não é um produto, né? Não é um produto. Não é um produto, porque, primeira coisa, são duas pessoas totalmente diferentes. A primeira diferença é que um é homem e outro é mulher. É. Aí já vai. O negócio é ter maturidade e se adaptar, né? Se adaptar. E como é que foi pra você esses primeiros meses de casamento? Porque a convivência na casa dos pais é totalmente diferente da convivência Muito diferente. no casamento, né? Porque tem outra questão também que às vezes a pessoa entende que os parentes são família ainda, né? É. Mas a tem família diferença. é o esposo e a esposa. Casou já não é. Casou é parente. Os virou pais, irmãos se tornam parentes. Sim, até tem uma passagem, né, que fala sobre isso, né? Vai deixar seu pai. Deixa seu pai, sua mãe, se une a sua mulher, né? E tem muito cristão que não Que não acata, não né? acata Casa e vai morar dentro da casa dos pais. mora dentro da casa dos pais, não acata essa parte. Acho que é aquele momento de insegurança, não consegue resolver, né? Sim. Mas aí pra casar tem que já estar preparado com isso também. Sim, porque se você tem um Deus em que você confia, É. se você tem um Deus que você diz que ele rege a sua vida, como é que você vai, no primeiro momento de aperto, você pá pra casa dos pais, né? Aham. Isso é muito... Isso chegou a acontecer com você de ter que se refugiar na casa dos pais? Não foi assim, mas tivemos dificuldades. Só voltando um pouquinho, Sim. eu diria que nem é questão de ser cristão ou não ser. Uhum. Qualquer ser humano tem que saber até onde vai a sua maturidade para encarar os desafios da vida, né? Então, quando a gente se casou, foi bem estranho, foi bem diferente, muito difícil, os primeiros meses em muitas questões. Mas como eu pensei, não, eu casei para viver com essa pessoa. Então, tudo que vier agora, quem vai resolver somos nós. Embora eu precise encontrar alguém, uma pessoa já madura, né? Para me dar um parecer, alguma Instrução? instrução. E você já tinha esse pensamento relativamente jovem já, né? Não, nem tanto como hoje, né? Sim. Eu chorava, eu lembro. Sim. Primeiro porque a casa dos meus pais sempre cheia de pessoas. Sim. Sempre cheia, melhor dizendo. Nós somos 10 irmãos, além dos meus pais, sempre tinham algumas moças que ajudavam lá, trabalhavam lá em casa, ajudavam minha mãe, né? E como ele era pastor também, com certeza tinha muitas visitas, né? Muitas visitas, mesa enorme. Sempre ele acolhia jovens em casa, né? Para ajudar mesmo na sua vida espiritual, até material. Então, depois que eu me casei, a casa era muito vazia, só eu e Jânio. Eu trabalhava durante o dia, ele trabalhava à noite. Era muito louco, ele tinha os amigos dele. E depois eu tive um pensamento, bom, eu casei. Aí eu deixei amigos pra lá, eu queria ficar 24 horas com ele, né? Uhum. Só que a realidade não é assim.
Então, foi uma questão de adaptação mesmo, em todos os sentidos, porque eu não fui uma pessoa instruída numa totalidade em relação à intimidade mesmo, sobre namoro, sexo, casamento, sabe? Aquela vida íntima. A educação sexual, né? Seria. Foi muito superficial, né? Eu acho que pela minha criação, e eu nunca me importei com isso, não. Nunca me importei. E tipo, se meu pai dizia, é pecado se relacionar intimamente antes do casamento. Sim. É pecado, então eu não vou fazer. Aí alguns graciosos vieram quando eu era solteira pra querer me apalpar. Eu queria, tipo, beijar, né, e tal. Eles vieram pra algo mais. Uns levaram tapa na cara, outro levou uma furada de caneta no peito, outro no nariz, entendeu? Eu era um pouco violenta. Porque eles queriam avançar o sinal. Sim, tava querendo te forçar, né? Forçar a algo que eu sabia que estava errado. Sim. Né? E como tem gente atrevida, né? E o meu esposo, não, ele nunca ficou fazendo isso. Ele foi respeitador, né? E se eu fiquei com ele para ser meu esposo, eu falei, bom, se meus pais permitirem, aceitarem, porque é uma afirmação de que eu devo continuar. E foi por isso que eu me casei com ele. E ele é respeitador, né? E depois do casamento, eu lembro que eu tive muita dificuldade com relacionamento íntimo. Sim. Tanto é que eu consegui me relacionar com uma mulher casada mesmo, depois de um mês. Você entende isso, né? Então, eu casei virgem e depois de um mês de casada que eu me realizei como mulher. Sim. Né? Então, me diz, como é que era porque você tinha um pensamento na cabeça de como era o casamento e na hora do casamento mesmo era diferente daquilo que você pensava, né? Eu queria casar, ficar beijando e abraçando. E as responsabilidades da casa, entendeu? Uma dona de casa autêntica, mas daquelas que saía pra trabalhar também. Sim. Entendeu? Ele ficar ria. Beijando e abraçando. Eu pensava, entendeu? Mas aí depois que a gente vai no momento certo, né? A gente vê que é tudo de bom, é bíblico, né? Tudo isso o casal deve experimentar dentro do casamento, porque é uma ordenança de Deus, né? Então, a gente, quando quer seguir à risca aquilo que Deus preparou para cada ser humano, é muito maravilhoso. Aí tem as dificuldades, tem os obstáculos. Só que aí, com a ajuda de Deus e de pessoas que nos instruem, isso daí fica tranquilo, né? Fica de boa, né? Dentro desse seu casamento, você teve um filho, né? Que é o Ian Yug, né? Como é que foi essa experiência de ser mãe, engravidar, ele nascer nas primeiras semanas? Como é que foi esse desafio para você? Nossa, fantástico. Primeiro foi que nós fizemos a consulta pré-nupcial antes de casar, né? Uns 15 dias antes, nós fomos ao médico para ver se estava tudo bom, tudo bem comigo e com ele. Antes do casamento, Antes do casamento. Sim. A gente estava noivo e tem que ter esse período da gente estar... Oi, amor, um beijo para você. Ele apareceu ali. E tá aqui no estúdio também. Aí nós fizemos a consulta pré-nupcial direitinho, fizemos os exames e foi constatado que o Jânio tinha uma certa dificuldade para engravidar alguém, uma mulher. E tinha a contagem baixa, né? De espermatozoide. E eu sei que com uma medicação apenas, ele orava muito para Deus. De um tratamento grande, só a primeira medicação. Só a primeira medicação resolveu e ele orava à noite, eu via, né? Ele chorando, Deus, eu quero ser pai. E eu orava com ele, que eu comecei, nossa, uma criança aqui em casa. E eu sei que depois de 10 meses de casado, né, eu engravidei. E, nossa, foi uma comemoração em família fantástica. Todo mundo babou ali, sabe? Muita babação, porque era o primeiro neto. Né? O Ian foi o primeiro neto Primeiro neto. Nossa, que primeiro interessante. Neto, muito. Uma gracinha, né? Aí ele se mexia dentro da minha barriga. E tu assustada, Eu não? assustada. Meu Deus, uma pessoa dentro de mim, até que eu me acostumei. Fui lendo a respeito. Eu ia certinho nas consultas pré-nupciais, que é muito importante você fazer tudo direitinho, né? E seguiu muito na tranquilidade, muito saudável, né?
Sim. Tempos depois que o Ian nasceu, você teve... Porque, pessoal, aqui a gente vai chegar no momento, logo depois da Nilce contar a vida dela, de como ela chegou até Cuiabá, que o meu objetivo é chegar na situação das dificuldades que ela enfrentou com as pessoas, né? Ah, sim, muito, muito, com as pessoas. Muito. Então, a gente vai dar essa passada rapidinho pela vida dela e depois ela vai voltar falando a respeito da dificuldade que ela enfrentou com as pessoas, porque em off, eu conheço a vida da Nilce Gouveia, eu sei dos relatos que ela teve desde a época que o Ian nasceu. Quando estava grávida. Estava grávida de pessoas que tentaram contra a vida dela, com calúnias, tentaram agredir ela na época que você estava grávida do Ian, achando que era filho... Que não era do Jânio, né? Porque o histórico era que ele não podia engravidar ninguém, né? E mesmo a gente ressaltando, falando que ele tinha sido curado e eu estava grávida dele, as pessoas de graça, assim, não foram com a minha cara, né? Sim. E eu não sabia resolver situações, eu não estava tão madura quanto hoje. Eu preciso amadurecer muito ainda. Mas na época eu não sabia o que fazer diante de tantas calúnias. Porque quando eu fiquei grávida, o meu irmão se prontificou em me levar e trazer para o trabalho de moto ou de carro que ele tinha. Porque até naquele momento vocês não tinham um transporte, né? Não tínhamos. Próprio, né? Nós tivemos depois, mas na época da gravidez o meu irmão que me ajudava. Sim. E as pessoas falavam, muita gente falava da rua, né, da família também. Agora ela anda pra cima e pra baixo com um cara aí que não é o esposo dela. Eu já vi esse cara dentro da casa dela e foi esticando, né? E como eu não sabia como resolver essas questões, na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, então a fofoca era de porta em porta. Sim. Mesmo, né? Ou telefone fixo. Dei ouvidos e não sabia resolver e ficava chorando, sofrendo muito. Sofri. Até que um dia foram 3 pessoas que invadiram a casa, né? Eu pensava que iam visitar porque eu estava no final da gravidez. Iam me visitar por causa disso. Não, foram me bater, dizendo que eu estava traindo meu esposo e a gravidez não era dele. E quiseram me bater, partiram pra cima de mim. Ainda bem que ele estava lá e ele contornou a situação, né? Sim. Até hoje eu não entendo direito o que aconteceu, né? Ligaram pro meu trabalho, falando pra dona de lá, né, para eu ter cuidado porque eu estava saindo com o marido dela, né? E como lá tinha aquele aparelho Bina, é Bina? Sim, Bina. Ela identificou. Pra quem não sabe, o Bina era um identificador de chamadas. Né? Dá pra saber quem é que tava ligando, Isso, e ela me mostrou o número, quase eu caí pra trás. Porque eu soube quem era a pessoa que fez isso, jamais imaginaria que ia ser descoberto, né? E eu chorei muito, eu fiquei indiferente, né? Que eu não sabia como resolver. Nem eu, nem Jânio, né? Então, foi bem difícil, porque as pessoas caluniavam, inventavam as coisas. E como ficava a nossa cara diante das pessoas lá, né? Que eram envolvidas em conversas alheias, né? Então, foi sofrimento. E isso depois ainda teve a situação de não estou falando que tem relação, né? A isso tudo, mas não só os problemas com relacionamento com essas pessoas, mas também teve... vocês sofreram com assaltos, né? Nesse período, logo que nós casamos logo nos primeiros meses, nós fomos assaltados, né? Eu já estava grávida, eu acho que depois de 1 ano de casado, começou uma sessão de assaltos em casa, né? No total foram 5 assaltos. E eles, lá em Macapá tinha muito, não sei se mudou. Eles subtraíam mesmo, eles viam quando a pessoa não estava na casa, eles invadiam e levavam tudo, praticamente, né? E a gente perdeu tudo que tínhamos de valor, né? E quando a gente era assaltado, a gente mudava para outro endereço. Às vezes eu até brincava, nossa, eu acho que é o mesmo ladrão. E nisso eu fui ficando... Desacreditada? Eu fiquei quase deprimida, né? Deprimida, né? Fiquei deprimida, eu não sabia como resolver situações. Porque no primeiro impacto, nas 2 primeiras vezes, a gente se juntou para comprar tudo de novo que haviam levado nós. Que a gente acreditava que não ia mais acontecer, né? Então a gente
passou a apagar tudo de novo. Som, que na época a gente usava som, televisão. Lá eles roubavam muita televisão, som, calçados, roupas, né? Dinheiro. Eu tinha algumas pulseiras, joias mesmo, né? Então fizeram limpa mesmo, né? Comida. Ele sempre tinha muitos livros. Enfim, né? Eu nem lembro. Mas Roubava até livros. até livros, CDs, né? Que na época a gente ouvia muito som. E a gente mudou para outro endereço, pagando tudo de novo, aconteceu tudo de novo. Aí mudamos para outra, a gente ficou sem paz. Pagando de novo, parcelado, né? E sem a gente usar as coisas. Que sofrimento, né? Aí na quinta vez eu não suportei mais. Aí a igreja foi um vínculo muito legal, assim, para nos ajudar, né? Eram pessoas vinculadas. Foi um grande nós. suporte, né, nesse momento. Foi. E aí o pastor foi lá medir um terreno para fazer uma casa mais próximo, né? Das pessoas conhecidas. Porque até então a gente não conhecia muita gente de perto, de onde nós morávamos. E a minha irmã falou, não, pro pastor lá, né? Pode deixar que eu me responsabilizo. Eu vou fazer uma casa aqui para eles, a minha irmã Jucinha, né? E os meus irmãos também que entendem muito de construção. Eles são experts no assunto até hoje. Fizeram uma casa que ficava bem na frente da casa deles, né? Uma rua nova que abriu lá no... acho que é Renascer. E nós fomos para lá. Tivemos um pouco de paz, né? Durante esse período, né? Aí não houve mais assaltos, né? Não houve mais assaltos. E eu tive uma experiência marcante, né? Sim. Daí que a minha vida foi mudada. Até então, eu achava que eu nasci no Amapá, ia ficar no Amapá até pro resto da minha vida. Era o que eu pensava, né? E na época lá que eu fui morar nessa casa que a minha irmã fez, eu estava trabalhando no Bradesco, vendendo seguros. Sim. Residencial, seguro de vida. Tava muito bem lá. Só que eu tinha resquício desse mal, de todos esses acontecimentos. Pessoas que nos atingiam de certa forma, né? Eu não sabia lidar. Perdas. Então eu tava naquele período muito desesperador, né? Na época lá que a minha irmã fez a casa, por incrível que pareça, gente, do nada. Hoje eu entendo de uma outra forma. Meu esposo trabalhava muito, dando aula. Do nada, ele passou simplesmente 4 meses sem receber. E eu tinha pedido demissão do Bradesco. Então, nós estávamos no beco sem saída e o meu filho já estava com 5 anos. E como é que foi para passar durante esses 4 meses de... As pessoas ajudando a igreja. E eu chorava, porque quando eu estava, me sentia em paz de estar morando na casa que os meus irmãos construíram, perto da casa deles. Eu saía, então tinha quem olhasse, né? A casa. Tava confortável, né? Tava. Quando eu tava nessa paz, né? Aconteceu isso. Simplesmente ele não recebeu 4 meses. Foi um aperto muito grande. E ele tinha economias no banco. Sim. Ele tinha uma certa economia. Ele falou, Nilce, eu vou ver esse dinheiro, né? Porque vai nos ajudar nesse período, enquanto resolve essa questão. Na escola que eu não estou recebendo. Estava passando um caos. Não vou citar qual foi a escola. Porque é uma escola de renome. Sim. E aí, ele foi ao banco para pegar. Era uma economia que ajudaria a gente. Considerável, né? Considerável. Chega lá, cadê o dinheiro? Sumiu misteriosamente. Nosso desespero aumentou, né? Aumentou. Ele procurou advogado, foi atrás de advogado para resolver. Até hoje não descobriu esse mistério. E o dinheiro dele foi não sei para onde. É muito mistério isso. Não dá para entender essas coisas. Aí o que acontece? Quando ele foi, num dos dias que ele foi atrás, se o dinheiro ia sair ou não, e foi trabalhar também, com a esperança de que voltaria para casa com algum dinheiro, né? Atrasado até. Eu comecei a falar com Deus. Deus, eu já ouvi falar da tua palavra desde criança, eu nasci no lar cristão. Mas Deus, a gente está passando por tudo isso, eu não aguento mais. Falei chorando. Quando eu estava na paz, né, aqui com meu filho, a gente ouvia muita música da Oficina G3. Sim. Aí, quando eu pensava que eu estava na paz, acontece isso com meu esposo, a gente está dependendo das pessoas, né? O que está acontecendo? Se o Senhor existe, Pai, me dá uma resposta, que eu não aguento mais. Estava só eu em casa. O Ian estava na escola, Jane foi para a escola onde ele trabalhava. Eu estava com a Bíblia. Eu fui folhear a Bíblia.
eu parei numa certa parte na Bíblia, chorando, e olhei para a Bíblia. Quando eu olhei, estava em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas não era aquela leitura simples que a gente faz normalmente da Bíblia. Parece que alguém estava falando comigo, era Deus, porque eu falei com Deus. Parece que dentro de mim vinha aquela voz muito forte. Eu lembrei que a gente tem o Espírito Santo na nossa vida. E quando eu olhei para a Bíblia, aquelas letras, aquele versículo parece que saltou assim, sabe? Mexeu comigo, eu chorei, chorei, chorei. Mas aquele choro já não era mais de tristeza. Era um choro, Deus, você existe, você me ouviu. Abri a porta e saí igual uma louca, né? Me chamaram de louca, sabe? Mas daquele dia em diante, cara, a minha vida transformou. A minha e do Jânio. Saí na rua, fui lá na minha cunhada, né, que meu irmão morava bem na frente, falei, Deus existe, ele falou comigo agora. Peguei a Bíblia e mostrei para ela. E desde aquele momento eu só queria falar com Deus toda hora. Agora o Senhor vai resolver a nossa situação, o Senhor vai resolver o nosso problema, porque a gente não consegue mais viver assim dessa forma, né? E eu batia de porta em porta, Deus existe, eu vim falar para você que ele existe. Se você não conhece ele, você precisa conhecer. Ele falou comigo, tá aqui a Bíblia, eu falava. E era o tempo do grupo familiar na igreja que a gente se congregava lá. Sim. Na presbiteriana lá na Ebenezer. E tinha o grupo familiar dia de terça e quinta, né? Com isso, numa noite só, eu levei 32 pessoas que estavam ali, sabe, chorando, ouvindo a palavra para continuarem nesse caminho, né? Então, houve uma transformação no meu coração, na minha vida. E nesse período aí, eu cantava no louvor da igreja, lá no ministério. E nesse dia era eu que estava no grupo para cantar, como back vocal. Pessoal, essa é a história de Nilce Gouveia. Ela vai continuar agora, tá tomando uma água. Para refrescar as lembranças. E aí eu tava cantando, eu lembro que o grupo tava cantando, quero voltar ao início de tudo. Aí quando eu quero voltar ao primeiro amor, eu tava cantando como back. Cara, eu tava passando por essa experiência de falar toda hora com Deus, que eu me apeguei, né? Toda hora eu lia a Bíblia e ele falava mesmo. Uma experiência marcante. Nessa hora, eu ouvi como se fosse um trovão. Se você não acredita, beleza, mas eu vou falar o que eu vivi. Pessoal, ouvinte, aqui no caso nós estamos, né, ouvindo a experiência de vida da Nilce Gouveia, né? Assim como de outra, você tem a sua experiência de vida. Cada um tem, né? Cada um tem o seu. E você tem sua opinião de acreditar ou não, né? Só que eu não abro mão, né? Só que ela não vai abrir mão de... Eu fiquei calada 4 anos quando eu quis contar a minha história. E agora no livro eu tive a oportunidade de escrever e falar, né? Sim. E agora eu tô falando pro mundo inteiro ouvir. Porque quando aconteceu isso comigo, eu queria contar pro mundo inteiro ouvir. Só que muita gente não deixou, né? Lideranças de igreja, algumas, né? Lá em Macapá quiseram ouvir, sim, minha história. Porque eles acompanharam o que estava acontecendo comigo. E nesse dia que eu fui cantar essa música lá com um grupo de louvor, eu tive uma sensação como se tivesse um trovão em cima da minha cabeça. Eu senti tanta vergonha do Deus soberano e poderoso que eu fui ao chão. Fiquei de joelho no chão, lá no púlpito, na hora do louvor, chorando, chorando. Naquele momento eu me arrependi de todos os meus pecados que eu já tinha vivido. Eu perdoei pessoas ali, sabe, que fizeram tanta coisa comigo, que eu era vítima até então. Sim. Né? Dali em diante eu comecei a perdoar. Eu fui pensando em cada pessoa que tinha ferido meu coração. E aí todo mundo da igreja ficou assustado porque aconteceu isso comigo. Na hora do louvor eu fui ao chão. Eu lembro que o pastor foi lá, pegou na minha mão, me levou lá para trás. Nisso, o Jânio já estava lá atrás também, onde o pastor me levou, né? Me tirou lá do púlpito, no meio do louvor, quando eu agachei. E outro presbítero, aí o pastor falou, Nilce, o Espírito Santo está na sua vida. Aí ele pediu pro presbítero levantar um lado da minha mão. Levanta aí, Nicolau, o lado da mão dela que eu vou levantar do outro. Pastor, para com isso, tô constrangida. Eu tô bem. Ele disse, não, tô profetizando na sua vida. Pastor usado por Deus. Presbiteriano. Né? Ele não fala línguas estranhas, não. Ele é presbiteriano mesmo, mas Deus usou de uma forma sobrenatural. Ele falou, Nicolau, levanta um lado da mão da Nilce, segura, que eu vou segurar do outro e a gente vai orar por ela. Porque é como aconteceu com Moisés, que Arão e Ur sustentaram a mão dele. Ele falou, Nilce, você vai ser uma grande líder
né? E você vai trabalhar com muita gente. Aí eu falei, pastor, eu tô com vergonha, tô constrangida, pare com isso. Porque eu nunca tinha tido essa experiência, então tudo era novo pra mim, né? E tudo eu contava, que eu falava com Deus toda hora, eu só queria orar. Aí o Ian chegava, bora meu filho, falar com o papai do céu, bora mamãe. E se ajoelhava do meu lado, né? Eu fiquei bem essa irmã. Sim. Mesmo, eu não sou do coque, mas... eu não sou do coque, mas não é canelinha de fogo, né? Aí foi isso que aconteceu. E nesse mesmo dia ele pegou... Era R$50, que valia como se fosse uns 200 hoje, talvez. Ele falou, Nilce, é pra você essa oferta. Aí eu falei, pra que isso, pastor? Eu acho que o Jânio vai conseguir receber essa semana. Não, a partir de agora, sua vida vai ser pela fé. Ele falou. Durante aquele período dos 4 meses lá que estava sem receber. Isso, foi nessa experiência que aconteceu comigo na igreja, ele fez isso. Sim. Aí eu peguei, amém, pastor. Mas eu acho que o Jânio já tinha recebido um dinheiro, né? Ele falou, não, eu tô ofertando como símbolo do que Deus está dizendo que vai acontecer na sua vida. Só que eu não acreditei, que eu não acreditava nessas coisas de falácia. Eu achava que era falácia. Mas não era, porque na mesma semana que aconteceu isso na igreja, eu fui andando na rua de casa, uma senhora me chamou. Falou, jovem, vem cá, você é cristã? Olhou pra mim, eu sempre vejo você passar aqui. Sim, sou, entra aqui em casa, quero falar com você. Eu sei que você talvez não vai acreditar, não acredita em profecia, mas eu vou te mostrar na Bíblia que Deus está falando pra eu te dizer, pra eu ministrar na sua vida, né? E ela falou, olha, essa semana ainda Deus vai te levar por outro lugar, você não vai de avião, você vai de navio por águas, porque Deus falou para eu ler aqui para você, em Mateus 6, multiplicação dos pães, você vai viver pela fé a partir de agora, confirmando que o pastor tinha falado, e você vai para outro estado. Só que tem o porém, Deus está dizendo que seu esposo não vai, mas ele vai cuidar do coração do seu esposo aqui, vai você e seu filho. Vai acontecer uma situação aqui por esses dias que Deus vai te levar para outro estado e você só vai voltar quando Ele quiser. Aí eu fiquei meio balançada, que eu não acreditava muito nisso, né? E tudo que ela disse aconteceu. Cheguei em casa assustada e contei pro Jânio, né? Quando ele chegou do trabalho, que a mulher tinha falado isso. Cara, no outro dia, a minha sogra já estava doente, né? Sim. Já estava doente. Ela faleceu. E tinha uma pessoa que tinha vindo de Belém, uma prima minha, para cuidar dela. E depois que ela faleceu, a família do Jânio falou, agora não faz sentido a sua prima continuar aqui, né? Que a mamãe morreu. As irmãs do Jânio falaram, leva ela, Nilce. Mas a gente tem dinheiro para você ir de navio. Você vai e depois a gente manda para você retornar. O Ian vai? Vai, que era o Ian, né? Nem lembrava. Quando eu tava no navio, eu lembrei do que a mulher tinha falado. Eu nunca tinha viajado assim de navio. E fui para lá para deixar a minha prima de volta em Belém. E fiquei lá até 3 anos e meio. Até hoje nunca mais voltou para morar em Macapá. Para morar em Macapá, não. E eu fui só com uma mala na mão. E Jânio foi para ficar depois de 6 meses. E lá em Belém, você teve um movimento muito grande lá chamado ID, muito grande. Muito. Como é que era esse grupo? O que você fazia nesse grupo? Como é que ele se movimentava? Nessa vibe de toda hora eu falar com Deus, sim, né? Ele ministrou no meu coração que eu poderia falar com algumas igrejas perto da onde estava morando, né? Para fazer um movimento de evangelismo nas praças. Durante esse período que eu comecei a falar com Deus, Deus me colocou uma paixão tão grande pela vida de pessoas que roubam, que assaltam as casas, pessoas viciadas em drogas, né, em drogas ilícitas. E Deus foi colocando, e disse, meu Deus, eu tinha medo desse tipo de pessoas. Tanto é que no período Jânio foi trabalhar na zona rural e eu fiquei em casa. Eu ficava, né, toda semana com o Ian em casa, na casa que ele tinha comprado uma vez. E aí os ladrões tentaram entrar em casa, quando estava só eu com o Ian. Isso em Macapá, né? Isso em Macapá ainda, voltando um pouquinho, né? Sim. E aí, nisso lá em Belém, Deus começou a colocar isso no meu coração.
E lá em Belém, na época, não sei se agora já mudou, o contexto é de muita violência, né? De muitos dependentes químicos. E eu fui nas igrejas. Eu fui orar e Deus colocou isso no meu coração. Eu fui de igreja em igreja. E vários pastores acataram a ideia de reunir os jovens, de lá irmos para as praças, acompanhado, claro, de líderes, né? Sim. Mais instruídos. E nós íamos dia de terça para as praças do centro urbano e dia de quinta no bairro. Era uma como é que é? Procissão. Procissão gospel durante a madrugada. E esse grupo que era movimentado por você, né? Liderado por você. Quantas pessoas, mais ou menos assim? Aproximadamente 200 pessoas nos acompanhavam pelas noites. Era grande o grupo, muito grande. Muito comboio. Era uma caravana. Sopa. A gente fazia 3 panelões de sopa, os irmãos. Sim. Lá tem muita feira, a gente recebia doações. Kombi atrás, um atrás do outro, para garantir levar todo mundo para as praças, para evangelizar. E eu chegava lá, todo mundo já me conhecia como a irmã do cabelo vermelho, sabe? E era louvor, era oração. E a gente saía no bairro dia de terça como procissão de madrugada. Sim. Nas bocas de tráfico de drogas. E eles nos respeitavam. Lá vem a irmã do cabelo vermelho. Que eu ia na frente da galera. Sim. Lá no bairro não precisava de carro, né? A gente ia andando mesmo. Multidão, procissão. Isso durante os 3 anos que vocês moraram lá. Que nós morávamos lá. E a gente fazia aqueles eventos muito grandiosos, né? Com 3.000 pessoas. E balançou Belém. A gente foi pra mídia, né? E eu comecei a falar com os grandes líderes das igrejas, televisão, rádio, né? E um movimento muito grande lá. Olha aí, pessoal, o reflexo da vida dela, né? Ajudando lá da época quando ela era adolescente do pai, né? Ajudando também, refletindo no que o trajeto que Deus fez ela passar. Que a gente nem imagina. Nem imagina, né? E olha só, na época ajudava o pai, logística, com os eventos e tal, tudo mais. E olha, em Belém, já movimentando muita gente. 3.000 pessoas nos eventos, 200 e poucas pessoas no grupo. No grupo, o ID, né? Tinha que ser comprometido, ID, indo depressa, evangelizar. Era muito forte esse movimento. E eu lembro que, nossa, vinha gente de todos os lados, a gente viajava com o grupo. Tinha um grupo selecionado, só para teatro, outros que cantavam, bandas, né? Vocês igrejas, a gente se reuniu com igrejas neopentecostais, igreja pentecostal, e eu estando na presbiteriana ainda. Eu lembro que em um dos eventos, né, que tinha um pregador nacional, o Jane começou a trabalhar fazendo turnê com pregadores no Brasil todo, né, no ônibus, uma estrutura de palco. E num dos eventos, né, só abrindo parêntese, aquela mulher que falou lá atrás comigo disse: Deus está me falando que você vai mover multidões para esse lugar que Ele vai te enviar. Mateus 6. Eu não acreditei em nada, acreditei só na hora lá. E quando eu fiquei hospedada na casa da minha tia, eu falava toda hora com Deus. Aí eu falei: tia, eu vou estar aqui, vocês vão estar me assistindo aqui na TV, porque eu vou dar entrevista, muitas entrevistas, todo mundo riu de mim. A Nilce tá louca, gente. Eles ligavam pra todo mundo, foi espalhado que eu tava louca. Um dos pastores de Macapá ligou pra perguntar o que tava acontecendo, porque meu marido tinha ficado. Eu disse: não, Deus falou que eu vou continuar aqui e daqui pra frente, né? Não, você precisa voltar, Nilce, o que tá acontecendo? E eu só queria continuar ouvindo Deus e fazendo. E num dos eventos muito grandes que teve lá, com toda a equipe que a gente organizou, lotado. 3 dependentes químicos estavam no canto, na esquina da rua onde ia ser o evento, que a gente fechava mesmo rua. E disseram: chama lá a líder desse projeto aí. Aí foi eu e a vice-líder. Ele disse: olha, a gente vai acabar com essa festa hoje, porque a gente vai assaltar aí esse ônibus, que tinha estrutura de palco e som. Aí nós reunimos os jovens, que estavam ali em torno de 80, né? Vamos orar, porque isso é obra de Deus, e eu vou lá. Não, você não pode ir lá, Nilce, o Espírito Santo tá mandando eu ir lá. Peguei, fui lá e falei: e aí, cara, eu vim convidar vocês. Olha, a gente já montou toda a estrutura lá, a gente tá convidando todo mundo. Vamos lá, como é que é seu nome? E eram fortes eles lá, conhecidos por assaltarem bancos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? E eu cheguei lá e falei: cara, vocês precisam ir hoje e tal. Vocês precisam de alguma oração lá? Onde que vocês moram? Tá, deixa eu só entender um pouquinho. Eles chamaram vocês primeiro, falaram que ia assaltar. Mandaram o recado
recado pra mim. Mandaram o recado. Chama ela lá que hoje eu vou acabar essa festa. Aí vocês A gente vai assaltar. Aí quando vocês encontraram eles, foi pra fazer o convite. Foi. Tá. Mas eu sabia que era eles Já que sabia porque eles tinham mandado o recado, né? E o cara da banda, Sim. um das bandas, falou: você não vai, a gente vai desmontar esse palco tudinho, porque eu não quero ser assaltado. Meus instrumentos e os meus equipamentos de uma banda lá, um roqueiro muito famoso lá em Belém. Sim. Não, custou muito caro, eu não vou ser assaltado. Embora é bom acabar com esse evento hoje aqui, porque eles estão avisando, né? E eu fui lá, chamei eles. Aí ele falou: puxa, teve um que chorou, né? Eu quero oração. E falou que ele era assaltante. E eu fui lá falar com ele. Ele tava lá no meio da multidão. Foi assistir o culto. O pastor foi lá, orou, abraçou ele, sabe? Então aconteceram muitas coisas. E só um detalhe, né, pessoal? Entender que ela foi movida pelo Espírito Santo. Pra ir lá. Você tem que ter o discernimento. Tem que ter uma vida com Deus para poder discernir a voz do Espírito Santo e não achar que é simples assim. De ir lá, simples. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que foram tentar fazer isso, né? Nessas situações em Belém, teve um caso desses, né? Teve. Você pode exemplificar um desses casos? Que não era pra ir. Não era pra ir e que a pessoa pensou, não, é de Deus, eu tenho que ir, não sei o quê. Num dos casos, né, que sempre aconteciam lá, esses eventos grandiosos, e Deus transformava vidas ali. Às vezes a gente chegava dia de terça nas bocas de tráfico de droga, tinha tiroteio, né? E parava os tiroteios. Chegou a irmã do cabelo vermelho, respeita, né? Uma vez nós estávamos nos preparando para viajar na missão e uma das líderes, que a gente formou uma equipe, foi assaltada. Levaram todo o dinheiro que a gente tinha arrecadado, né, para viagem. Eu disse, não, se Deus permitiu isso, ele vai abrir as portas. Nisso nós fomos visitar outra boca de tráfico de drogas, e eles perguntaram: você não vai viajar? Vocês não vão viajar, o grupo? Aí alguém falou: não, porque a gente foi assaltado. Não, a gente vai se reunir para abençoar vocês lá na boca de tráfico de drogas. E juntaram, fizeram oferta para nós e a gente pôde viajar, né? Caramba. E tinha algumas pessoas que chegavam com Jânio, alguns crentes, sempre tem barreira, né? Sim. Sempre tem luta, às vezes por cuidado, às vezes por não querer que o trabalho seja desenvolvido na sua área, né? Chegavam com o Jânio e falavam: ó, diz pra sua esposa parar com isso, tá? Porque os traficantes daqui não estão gostando disso, estão perdendo adeptos. Aí o Jânio conversava. Eles estavam perdendo usuários, né? Mas às vezes não foi verdade isso, não era verdade, né? E sim, um dos momentos que a gente teve uma forte resposta de Deus para aquilo que ele queria, trabalhando também nos nossos corações e das pessoas do grupo, é que a gente se reunia no galpão de um vereador antes de irmos para as praças. Fazer oração. Fazer oração. Era muito animado, cantar louvor, galera, né? Sempre pra cima e tal, mas com compromisso. Sim. Tinha oração e jejum por uma semana inteira, só no líquido, né? Para se preparar para grandes movimentos. E numa dessas vezes, alguns jovens: bora, já tá dando meia-noite, o fulano tá demorando chegar aqui com a Kombi, assim não dá, a gente tem que trabalhar no outro dia e tal, dando bronca, né? Gente, vamos aguardar, Deus tem propósito em tudo, né? A gente não pode se desesperar por um atraso, a gente não pode atrasar sempre, mas a gente tem que ver o que Deus requer de nós hoje. Vamos continuar cantando e orando até que o irmão chegue, né, com o sopão, pra gente se dirigir às praças. Beleza. Aí depois de meia hora o irmão chegou, foi resolvido, a gente saiu em comboio lá para as praças. Quando nós chegamos lá, os dependentes químicos já estavam lá, alguns esperando a gente. Quando eles olharam, eles falaram: Nilce, ainda bem que vocês chegaram agora. Teve um tiroteio que ficou gente aqui, ó, jogada, foi pro hospital, morreu um, não sei o que. Teve um tiroteio agora aqui. Olha só. Foi livramento de Deus. Então, por isso que a gente tem que dar graças a Deus em tudo, né?
E se fosse escutar essa pessoa que tava ansiosa para ir logo, ansiosa. Não, a gente tem que ir logo por causa da palavra de Deus, não sei o que. Vocês estavam numa situação bem difícil no meio de um tiroteio, né? Poderia morrer gente. Mais pessoas do que já morriam, né? Teve muitas situações, outra vez pela madrugada, só que deixando bem claro, a gente não andava sozinho. Tinham o grupo de policiais que nos acompanhavam. Sim. Tinham os que eram cristãos, e por onde a gente ia, nas praças, tinham, como é que fala? Postos de policiais, né? Policiais. Eles nos acompanhavam atrás no carro. A gente nunca ia só, não. Tinham pessoas, homens, né, que iam com a gente. E numa das madrugadas, lá no centro urbano, eu dividi em grupos. Um grupo ficava numa praça, uns 3 grupos, né? Na outra praça ficavam 5 grupos, para se reunir no mesmo local para encerrar com oração e acabar. Às vezes era 3, 4 da manhã que a gente levava, né, o alimento para as pessoas, orar por elas, louvar nas praças, era bênção. E numa dessas vezes, um grupo, né, falou assim: Nilce, eu tô querendo entrar e levar a palavra para aqueles jovens que estão ali debaixo daquele prédio, dentro de um portão, no prédio lá. Eles estão usando drogas lá, é bom a gente ir lá levar a palavra. Eu disse: espere um instante. Aí eu comecei a falar com Deus. Deus falou no meu coração que não era para ir. Sim. Eu disse: gente, não é bom a gente ir para lá. Deus falou que não é para ir. Se vocês quiserem entregar uma palavra, não entrem. Fala aqui do portão, entrega por cima do portãozinho, né? A sopa e o suco. Não, a gente vai lá, vai falar. Deus está falando que não é para ir. Eles teimaram, né? Eu me distraí. Eles foram para lá. Eles abriram o portão. Entra aqui, vocês não são crentes? Tá com medo de quê? Por que vocês não entram aqui? Insistiram para eles entrarem, sabe? E Deus mostrou que ia ter uma tragédia ali. Quando eu vi, tinha homem com facão, tinha gente armado ali, né? E eles falaram: não, nós não vamos entrar. Um dos caras que estavam lá se aproximou do portão, né? Olhou para mim e falou: você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, mas esses aí não, estão eufóricos? Vocês vêm falar aqui da palavra com a vida errada? Falou isso. Era totalmente usado pelo inimigo, aqueles jovens que estavam se drogando. Então nós passamos por algumas experiências desse jeito, né? Então era muita vigilância, tinha que ter muita oração. Você tinha que estar com uma vida mesmo íntegra diante de Deus, sabe? Porque tinham casos ali que eu falava: você não está preparado para ir. Você deve não estar bem com Deus. E a pessoa: não, mas eu vou. Tinha jovens que iam só para namorar, porque não tinha essa liberdade no seu dia a dia. E achava aquele momento propício, né? Para estar perto de alguém que gostava. Namorico de jovens. Sim. E eu falava que ali não cabia esse tipo de coisas, né? Porque hoje a gente vê movimentos evangélicos, né? Em que os jovens se reúnem só para ter uma oportunidade para passar a mão na perna, para paquerar. Então isso é muito sério, gente. Se você diz que tem uma vida cristã e é crente em Cristo Jesus, você tem que levar a sério e orar a Deus, né? Deus está com você no meio das tentações e não vai deixar você cair. Mas se você provoca isso, você quer ficar com aquele olhar malicioso que tinha muito lá, né? Problemas de adultério até, e Deus revelava tudo isso. Então é muito sério esse trabalho. A gente tem que estar mesmo ligado com Deus para que Deus faça a vontade dele, né? Muito pesado, né? Pessoal, olha, muita história, cara, muita história, muitas experiências com a Nilce Gouveia. Ela realmente teve uma vida muito agitada, tem uma vida agitada, mas só que a gente vai ter que ficar por aqui, mas não fique desesperado, porque no próximo episódio vamos continuar com a história de vida da Nilce Gouveia. E o próximo episódio vai ser a Nilce saindo de Belém e vindo para Cuiabá, porque é realmente surpreendente. Para você que já conhece a Nilce, você sabe como é que foi esse momento. A Nilce não veio sozinha, trouxe uma
como vou falar com o pessoal lá do norte, trouxe uma carrada junto com ela. Né? Foi muito, muito impressionante a história de vida dela. Tem situações que nós não vamos contar aqui. Você vai ter que comprar o livro dela. Tem que comprar o livro, gente. E agora vai ser um momentinho de falar as redes sociais dela. O Instagram da Nilce Gouveia é o nilcegouveia.1972. No Facebook, Nilce Gouveia. E no YouTube, Nilce Gouveia. Para você que quiser comprar o livro dela e você tá assim, não vou esperar o próximo episódio do JogoCast, pode comprar o livro dela, Mulheres Diamantes. É isso, transformando o mundo. Transformando o mundo. Pode pesquisar na Amazon, que já tem lá disponível. Já tem. E vai entregar na portinha da sua casa aí. O pessoal vai entregar rapidinho pra você, tá super baratinho. R$49,90. R$49,90. Lá o preço oscila bastante. Pessoal, pra menos, né? É. Olha, lá não só a Nilce, mas tem outras escritoras com histórias de vidas impressionantes, de superação, realmente vai acrescentar muito a sua vida. Pra você que quer seguir o JogoCast, siga o Diogo. Siga lá. Diogo_Sil, Facebook Diogo Andrade e o YouTube Diogo Andrade 30. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado. Nilce, quer deixar algum recadinho aí para nossos ouvintes? Oi, som testando 1, 2, 3. Tá ouvindo bem aí? Aham. Oi. Ai, bora lá. Tudo de novo. Bora. Vamos lá. Com Deus. É isso aí, galera. Fique de prontidão aí, porque o segundo episódio já vai sair, tá ok? Vai esquentar. Ixi, demais. Um abração a você, ouvinte. Muito obrigado até aqui. Até a próxima. Tchau. É isso. Tchau, tchau.